Boa noite para todo mundo. Hoje é 31 de julho de 2025. Hoje é quinta-feira. Agora é 7h38 da noite. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar a leitura, né? Eu estou lendo a mensagem As 10 Virgens e os 144 mil judeus. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Eu estou na página 13. Como eu sempre digo, né? É mais ou menos 1 hora de live ou mais um pouco. Na hora que o TikTok dá o sinal lá, eu paro. Apesar que ontem não deu sinal não, viu? Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos começar a leitura da palavra de Deus. Eu estou na página 13, né? Então, vamos lá. Agora, esse remanescente era a virgem Nécia, que ele fez jorrar água da sua boca para fazer guerra com o remanescente da semente da mulher. Agora, o que é um remanescente? Agora, você tem que juntar esses tipos agora a uma igreja que é a igreja natural. Talvez eu possa desenhar isso aqui e torná-lo um pouco mais claro. Agora, irmão Neville, se eu tornar um pouco do teu tempo, por favor, tomar um pouco do seu tempo, me perdoe. O irmão Neville diz, amém, eu não tenho nenhum problema. Agora, lembre-se que existe o quê? O incrédulo. Eu colocarei aquele INS, incrédulo, e esse é o pecador. E aqui está outro, que é um formal. Eu vou colocar igreja formal. Então aqui está o outro, que é a igreja salva. IGS, a igreja salva. As abreviaturas foram adaptadas ao português. Agora, mantenham-os em mente o tempo todo. Agora, nessa igreja salva, há 2 classes. Nessa igreja aqui e aqui, que foram tipificadas por Cristo. Uma delas era uma virgem Nécia e a outra tinha o azeite na lâmpada. Agora, vocês, quantos se lembram da história, nós vamos chamar a isso em poucos instantes. Agora, primeiro, antes de fazermos isso, nós vamos aos 144 mil de Apocalipse 7, para que isso possa realmente ser entendido. Agora, você deve lembrar disso. E você que está fazendo anotações, Apocalipse 7, vamos como que tomar o nosso tempo. E você vê, não vai batizar até depois do culto dessa manhã. Tudo bem. Vou tentar colocar meu relógio aqui e observar que horas são para que possamos sair. Agora, nós temos que quase 2 horas agora. O Senhor nos ajude a fazer esse estudo. O capítulo 6 trata acerca do cavalo branco, que foi o Espírito Santo que saiu conquistando
e para conquistar. Então vem o cavalo amarelo. Cavalo amarelo é morte. O inferno o seguia. E cada um desses cavaleiros, nos cavalos, agora, depois dessas coisas, depois dessa grande destruição, primeiro saiu o Espírito Santo para toda a guerra, conquistando e para conquistar. Então vem que está o tempo de grande fome. Uma média de trigo por um dinheiro, 2 médias de cevada por um dinheiro, e assim por diante. Mas não toque no meu azeite e no meu vinho. E depois continuando até que ele abriu esses selos. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem qualquer árvore. E vi outro anjo descendo do Oriente. E que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com uma voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar o mar e a terra, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado as suas testas, os servos de nosso Deus. Agora, lembre-se, os servos sempre foram, os servos de Deus são os judeus. Abraão era seu servo. O gentil não era um servo, era uma noiva. É um filho. Este filho é a igreja. Os judeus são servos. Se você pudesse, se você tivéssemos tempo para fazer uma busca cuidadosa dessas palavras, várias vezes eu faço isso ali no quarto, passando árvores de todas as referências, e chego a isso. Os judeus são servos. Se eu ficar aqui e tomar todo esse tempo em um servo, eu não falaria sobre os outros pontos. Vocês veem? Então apenas lembre-se. Investigue isso através da Bíblia. E você encontrará que o judeu é servo de Deus. Que lindo paralelo poderemos fazer aqui, se voltarmos para Ezequiel 4 e encontrar lá o que ele disse. Lá aconteceu algo assim. Antes, ele olhou para os altos muros e 4 o fez. Viu abominação praticadas na cidade. Saíram 4 homens com armas destruidoras e saíram para matar tudo pela cidade de Jerusalém. E antes que eles fossem para matar, eles seguraram, os pararam, porque havia um outro vestido de branco, com o tinteiro de escrivão. Quantos já leram isso? A sua cintura. Ezequiel 9. Quando tinha esse tinteiro de escrivão, a sua cintura, vestido de branco, ele disse: não entre na cidade, não matem nada até que tenhamos assinalado as suas testas os servos de Deus. E ele saiu e selou, até mesmo
disse as criancinhas e tudo, selando-os. Então aqueles com as armas destruidoras, 4 deles ao chegarem, entraram e demoliram completamente tudo. Não tiveram compaixão. Eles mataram homens, mulheres, criança e todos os que não tinham o selo deste homem, como o tinteiro de escrivão que havia selado. Estou indo bem devagarzinho para ver se dá para vocês entenderem, tá, gente? Agora, isso foi nos dias após o nosso Senhor, quando eles os advertiu em Mateus 24, como que quando virdes Jerusalém acerca do exército, não desças do telhado, ou não permita que aquele que estiver no campo volte e pegue seu casaco, mas vai para a Judéia. Joséfo dá a descrição disto aqui. E como eles fugiram, e eles que escaparam foram somente aqueles que tomaram as palavras do Senhor Jesus. Então está fazendo um paralelo e está falando. Soltou o anjo com 4 ordens de matar, destruir, matar todo mundo. Porém, antes disso, deu uma ordem para selar na testa os servos de Deus, para depois vir a destruição. E quando eles vieram, o exército cercando, e Tito em 96 DC, 70 DC, quando eles viram Tito rodear os muros de Jerusalém, cercar todos ali dentro, eles comeram a casca das árvores, eles comeram a grama do chão, eles até mesmo cozinharam os filhos uns dos outros e comeram. Eles os fizeram passar fome, prenderam-nos lá dentro e finalmente eles entraram lá e os massacraram até o sangue escorrer por fora do portão, como um poço escorregando, córregos de sangue derramado do portão. Queimaram o templo, derrubaram as paredes e assim está lá até hoje. E a mesquita de Omar foi erguida onde estava o templo. E Jesus falou disso em Mateus 24, dizendo: quanto virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, do qual o profeta Daniel falou. Disse a respeito disso, está entre paredes, dizendo: quem lê, entenda. Veja, quanto vistes essa abominação, a imundícia da mesquita de Omar, que está erguida lá onde já esteve o lugar santo, e hoje a mesquita está lá exatamente onde é o lugar santo, bem no local do templo. A mesquita muçulmana está como Jesus disse que estaria, assim como Daniel disse que estaria, e Jesus assegurou que ela estaria lá. Observe, os profetas e Deus ali predizendo essas coisas, irmãos,
Isso deveria arrepiar os cabelos de nossas nucas, por saber que estamos no tempo do fim. Estamos no fim. Não resta mais nada. Todas essas coisas acontecendo exatamente como ele disse que aconteceria. Bem, isso deveria nos encorajar, fazer com que nós preparássemos. Ele disse, Jesus nos advertiu dizendo, quando virdes essas coisas acontecerem, como estamos falando, disse, levantai a vossa cabeça, a vossa retenção se aproxima. E que bem nos faria se ganhássemos o mundo inteiro. Vamos perdê-lo. De qualquer forma, nós não podemos vencer essas maneiras. Há apenas uma vitória, que é através de Cristo. Tome Cristo. Então, com certeza você vai vencer. Você tem que partir daqui. Você pode partir antes que esse culto termine. Você pode partir antes que o sol se ponha esta noite. Você pode ir antes que ele nasça pela manhã. Antes do próximo domingo, você pode ter ido. Todos nós sabemos quando partiremos. Mas você sabe que você tem que partir. Então não seria uma coisa total deixar isso para depois. Você está vagando, você está fretando com a morte. Como o velho tobogã. Eles costumavam entrar em um tobogã e dar uma volta naquela coisa. Para que então, rapidamente, eles chegaram e, de repente, antes que percebesse, escorregando. Abaixo eles. Aí. Assim é com você. Está fazendo. Deslizando por aí. Você não sabe que a hora alguma coisa vai acontecê-lo? Se você vai dar uma parada cardíaca, acidente automotivo, qualquer coisa acontece e você morre, então o seu destino eterno é colocado bem diante de você. Pense nisso, amigo. Agora, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, agora, então, nos dias da vinda de Tito, depois que Jesus havia partido, o Espírito Santo era aquele homem com um tinteiro à sua cintura. E ele passou por Jerusalém e marcou com um sinal as pessoas. Agora, eu quero que vocês notem agora. Membro da igreja, e vocês alegam ter o Espírito Santo, ele disse, não cele nenhum desses, exceto aqueles que suspiram e gemem pela abominação que se comete na cidade. Então, eu vou falar um pouquinho disso aqui, que dá para me falar isso aqui, ó. Isso aqui dá uma pregação. Então, se você aí, que geralmente eu falo para quem não é cristão, se você estiver entendendo o que eu estou lendo aqui, você vai entender. Eu vou ler novamente e vou falar de novo para me ver se eu consigo ajudar você a entender do outro lado. Não cele nenhum desses, exceto aqueles que suspiram e gemem pela abominação que se comete na cidade. Então estava passando o anjo com uma ordem que ia poder selar só quem tivesse gemendo
né, sentindo dor e achando que estava sendo uma abominação eles construir uma coisa no lugar santo que não era uma coisa de Deus. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então só quem estava gemendo, que era para ser selado e que ia escapar da destruição do anjo do Senhor. Então, entendendo isso, que deve ser que dá para vocês entender, o resto ia ser tudo destruído. Então agora vamos trazer para a vida de hoje em dia. Se você está aí no seu conforto da sua casa, no seu mundinho quietinho aí, se você não está sentindo uma abominação desse mundo pecaminoso que está a cada dia pior, o anjo do Senhor uma hora vai marcar com o tinteiro. Só quem está vendo essa abominação e o resto tudo vai ser destruído. Deu para você captar os dias de lá e os dias de hoje como que vão ser? Então vamos continuar. Agora, onde está alguém tão afligido com o mundo atual e suas condições? Bem, sou metodista, sou batista, sou presbiteriano. Então, que diferença isso faz? Eles dizem, não, há um pensar constante pelos perdidos, aquela doçura nunca permita que algo se levante e coloque amargura entre sua alma. Não importa quão mal alguém te trate ou qualquer coisa, nunca permita. Não seja culpado de deixar essas coisas ancorar em sua alma. Isso vai afastar o Espírito Santo de você. Com certeza. Lembro-me de dizer algo aqui. Há 2 ou 3 anos que eu estava errado. Foram os advogados que me chamaram. E eu fui à minha esposa, sentada ali, e minha cabeça virava. Sentia como se eu estivesse sendo arrancada da minha cabeça. E voltei para casa. E eles ligaram e disseram, diga-lhe que venha nessa tarde. E Meda afirmou, são os advogados. Eu escapuli pela porta e eu disse, diga-lhe que nem mesmo estou aqui. Ela exclamou, Billy. E eu disse, diga-lhe que não estou aqui agora. E eu saí. Então eu me encontrei lá fora e me senti muito mal. E voltei e ela falou, eu vi que isso a feriu. E saí para orar por um homem que tinha vindo aqui, tinha um bebê doente, e assim que ele começou a impor as mãos sobre aquele bebê e orar por ele, algo me disse, você é um hipócrita. Vem, você sabe o que fez. E eu disse, Senhor, eu não sou digno de orar por esse bebê, vem. O Espírito Santo entristeceu-se dentro de mim. E não há necessidade de que eu coloque minhas mãos sobre esse bebê. Espere até eu acertar uma coisa. Fui e falei com o meu advogado e eu disse, eu fiz errado. Ele me afirmou, eu pensei que você tinha saído. Respondi, não, eu disse isso, foi eu fiz com que minha esposa dissesse algo errado. Continuei, eu sinto muito, eu não queria fazer aquilo. Indaguei, você vai me perdoar por isso? E pedi perdão para minha esposa por aquilo. Então eu voltei para lá, o Greg Mill, isso foi em julho, estava bem
calmo na floresta. E eu estive na caverna toda a tarde, orando. Eu saí e me pus de pé sobre a rocha lá fora, e eu podia olhar através da colina, e então, tão bonita as flores e tudo, simplesmente tranquilo. Até às 5 ou 6 horas da tarde, no verão, estava bem tranquilo. Dia quente, eu disse: Pai Celestial, Moisés, tu o puseste na rocha uma vez e tu passastes. Eu disse: se tu me perdoares por esse mal que eu fiz, tu perdoaria passar mais uma vez e me deixar vê-lo? E logo à minha esquerda, ao lado da colina, um pequeno redemoinho começou a soprar suavemente nas folhas. Ele veio bem ao meu redor, ao meu lado, assim, e passou diretamente pela floresta. Eu chorei como um bebê. Voltei e eu disse: eu sei que meu pecador está perdoado agora. Vem, sempre retire todas as suas raízes de amargura de você. Vem, não importa o que alguém lhe faça, tenha Deus ali, mas quem irá manter todo o mal longe de você. Agora, esses cristãos que tinham a advertência de Cristo, agora observe um tipo do que estamos falando nesta manhã. Esses cristãos que tinham esse aviso saíram de Jerusalém porque sabiam que aquilo estava prestes a acontecer. Agora, observe os membros da igreja, o tipo de pessoas que foram à igreja. Apenas se ajuntam à igreja, todos eles disseram: bem, há exércitos chegando. Espera aí que eu acho que eu vou espirrar. A guerra vindo. Agora vamos entrar na casa do Senhor e orar. Mas eles estavam atrasados demais. Não fez nenhum bem. Vem? Mas eles estavam observando o avião. Aqueles discípulos, sabendo o que Jesus disse, e eles escaparam. Os historiadores disseram que esses eram chamados de canibais. Eles disseram: eles comem o corpo desse homem chamado Jesus, que costumava curá-los. Vem, eles estavam tomando a comissão. Ele não sabia o que era isso. Vem, porque ele era um homem carnal, não um crente, apenas um historiador. E eles escaparam da ira que veio sobre a terra. Agora, vocês veem? Então, Jerusalém inteira foi destruída. Agora, isto aqui é um paralelo perfeito. Apocalipse 7. Agora, observem. Desde o tempo do cerco de Tito a Jerusalém, no mundo não houve um tempo através da história em que todo mundo foi à guerra, até 1914. Agora, ouça bem. Agora aqui está onde o Senhor Rutherford pisou. Com o pé errado, tenho certeza, bem aqui. Agora observe,
E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, isto é, de pé assim, nos 4 cantos da terra, retendo os 400 ventos da terra. Agora, qualquer um sabe o que vento significa na Bíblia. Ventos são guerras, conflitos. Então quer dizer que eles estavam retendo a guerra e os conflitos. E o diabo é o poder, o príncipe do ar. Vocês veem? E retendo os 4 ventos para que não soprasse sobre a terra ou o mar, e um outro anjo descendo do lado do sol nascente, de onde Jesus vira, tendo o selo de Deus, vivo em sua destra, em sua mão. E ele clamou com uma grande voz aos 4 anjos, que iam destruir o mundo, dizendo: quem fora dado que danifica-se o mar e a terra, dizendo: não danifique-se a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Agora, não existe tempo para Deus. Ele é eternidade. Amém? Medimos por tempo. A única coisa que sabemos é polegadas, quadrados e milhas e assim por diante. Deus é eternidade, sem princípio nem fim. Vejam, ele é eterno. Agora, em 1914, o mundo inteiro estava marchando para a Alemanha para uma guerra mundial. Isso é certo. Todo mundo para uma guerra mundial. E você notou? Claro que era uma coisa estranha. Quero que meu bom amigo, assentado aqui, meu pai do irmão Holt, compreenda isso. Veja, ele é uma testemunha de Jeová, convertida. Vocês entendem? E então todos eles estavam marchando para a guerra. Vocês se lembram bem disso? Em 1914. Agora, não é estranho em o declínio da guerra mundial? Eu tenho os volumes dele, no volume 2, por volta da página 44, que eles não sabem até hoje quem parou aquela guerra. O imperador Guilherme disse que nunca emitiu tal coisa, mas de repente ela parou e ninguém sabe por quê. Eles estavam lutando. Aqui vem os na vanguarda e os todos vêm. Tudo acabou. A guerra acabou. Eles já haviam assinado um trato de paz sem saber o que aconteceu. Agora, claro, gastaria um dos dois para esclarecer tudo isso. Ele não sabia, mas vamos restringir e tocar nossos pontos importantes. Foi Deus quem a deteve para cumprir sua palavra. Ali está aquele anjo que parou a guerra. Aqueles anjos avançaram com uma arma destruidora. O quê? Para destruir o mundo inteiro. E o outro anjo disse: espera um minuto. Não faça isso. Temos que selar
esses servos de nosso Deus em sua testa primeiro. E isso foi bem no surgimento do Pentecoste, lá em 1906. 1914, lá atrás, quanto de vocês sabem? Há algum pentecostal, todos velhos, tempos aqui? Lembre-se daquele dia lá atrás, com certeza. Quanto àquilo? Naqueles tempos antigos, quando o Espírito Santo começou a cair e as pessoas começaram a receber o Espírito Santo e falar em línguas e orar pelos enfermos e assim por diante, começou a acontecer. Ou entre essas duas eras aqui, assim que surgiu, a igreja era real. Então os pentecostais começaram a formar denominações, Assembleias de Deus, a Igreja de Deus e assim por diante, e saíram em seus ismos exatamente como estão agora. Estamos no final da era, vocês entendem? Tudo se afunilando para o fim. Tudo segue bem aqui, diretamente para o fim. Vocês percebem, ela parou no dia 11 de novembro, às 11 horas da manhã, no 11º mês do ano, no 11º dia do mês e na 11ª hora do dia. Você lembra então o que Jesus disse sobre isso? O homem foi até a vinha para trabalhar uma vez, ganhou um dinheiro, o próximo foi, eles eram o povo da 11ª hora. É isso, certo? Ali estão eles, o povo da 11ª hora. Eles foram retidos. Agora está chegando a hora que eles entrem em cena. E eles estão reunindo aqueles judeus para formar uma nação. Eles estavam espalhados por todo o mundo, lá no Irã, e em diversos lugares onde nunca souberam que Jesus esteve na terra. Nunca souberam nada sobre um novo testamento ou algo assim. E agora, você pode olhar na revista Look e na revista Life. E essas está mostrando as fotos deles retornando. Não disse Jesus isso? Quando vides a videira brotar, hoje os judeus sempre foram as videiras. Esta geração não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas. E agora eles já estão de volta. Já é uma nação. Já tem seu próprio dinheiro e sua própria bandeira. E tudo mais. E são reconhecidos na ONU. E eles são uma nação. Ela está assentada. Ela está pronta. Agora, pronta para quê? O selamento dos 144 mil. Agora vamos chegar a isso em 1 minuto. De Israel, 6 judeus, não o bando de Water Street, que sempre trapacearam e roubaram e tudo mais. Eu quero dizer os verdadeiros judeus. Evidentemente, os verdadeiros judeus que guardam os mandamentos de Deus ali. Agora,
os verdadeiros judeus estão se reunindo novamente na Palestina. Exatamente o que o profeta disse, como Ismael e Isaque estavam na garganta um do outro, sempre lutando. Foi predito que eles estariam lá no último dia, e lá estão eles, Ismael. Bem, aqui é aproximadamente um quarteirão, e ali está Isaque, e ambos, muçulmanos e judeus, lutando um contra o outro em uma terra de ninguém. Agora, para que se esta mensagem que temos está conectada com isso ou não? Na mesma hora que eu fui ensinado que Israel seria uma nação, era a mesma hora, o mesmo dia, o mesmo mês, tudo mais. Eu estava no Green, S1000, Indiana, quando aquele anjo ali apareceu para mim e me enviou para o campo com isto. Depois que ele me encontrou no rio e me contou o que aconteceria. Então me comissionou 11 anos depois, na mesma hora em que Israel foi considerado uma nação. Está tudo conectado entre si. Veja, o anjo do Senhor está na terra agora. Vem, ele está se movendo, ajustando tudo para a vinda do Senhor. E são os mesmos anjos que ouviram acerca do pecado quando desceram a Sodoma e encontraram e disseram: viemos para ver se essas coisas são assim. O que nós ouvimos? Você se lembra disso? E um anjo desceu e um ficou com Abraão, o Elohim. Sodoma estava aqui embaixo e Ló estava em Sodoma. E 2 anjos desceram ali e pregaram para eles e trouxeram para fora aquele pequenino grupo, virgens nécias. Vem? Muito bem. Mas aquele anjo ficou com Abraão. Esse anjo pregaram aqui embaixo um moderno Billy Graham e eles os puxaram para fora. Mas o anjo que ficou com Abraão tinha suas costas para a tenda. E ele disse: Abraão, onde está a tua mulher, Sara? Como ele sabia que ela era casada, que ele era casado, e como ele sabia que ele tinha uma esposa, como ele sabia seu nome, que seu nome era Sara, disse: ela está na minha tenda atrás de ti. Ele disse: bem, eu te fiz uma promessa. Você vê quem era o anjo? Eu te fiz uma promessa, vou te visitar de acordo com o tempo da vida. Sara vai ter esse bebê. E Sara, na tenda atrás dele, riu-se consigo. E o anjo, com as suas costas virada, disse: por que Sara riu? Vem o sinal que ele dá à igreja eleita. Vem o sinal que eles tiveram em Sodoma. Aí estão as 3 classes novamente, voltando diretamente para
elas de novo. Temos esses grandes ministros que estão cobrindo o mundo lá fora, depois que Billy Graham recebeu o Espírito Santo, ele não poderia vir por aqui. Aquele é o campo dele e ele conhece isso. E Deus o sustém ali. Vem com essa pregação intelectual e coisas que ele ouve aqui, mas ele está tentando sacudir Sodoma. Sacudi-la ou oferecer praga a essa virginécia. Vem, mas aqui estava Abraão e sua classe. E Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vem, aqueles anjos estarão aqui na terra fazendo a mesma coisa. Vê, esta é a razão porque Billy vai aos batistas e assim por diante. Tem que fazê-lo. Vem, Jacques Schuller e todos esses grandes homens lá fora que estão indo aos revivalistas, que promove revivamentos, eles têm que fazer isso porque eles estão tirando para fora, eles nunca fizeram milagres. Ali, alguns poucos, como ferir, como cegueira as pessoas, mas a pregação do Evangelho fere os que cegueira. Vem, a Bíblia diz isso, mas esse companheiro aqui fez esses sinais, assim sobrenaturais para Abraão e seu grupo, que é a igreja eleita. Agora, em 1914, o mundo entrou em uma guerra e eles nunca tiraram paz desde então. Constantemente, balançando, e eles ainda estão balançando a mesma coisa. E o que eles estavam fazendo? Tentando, Deus, tenha misericórdia, tendo aquela grande coisa que viu na visão, coisa toda veio da destruição, tentando tendo a bomba atômica, tentando a guerra para que eles não destruam, até que a coisa venha a destruí-los, até que Israel retorne e se ajunte. Então a mensagem irá para Israel, e ele será selado com o selo do Espírito Santo. Vem, depois que os gentios são chamados, o povo, por amor do Senhor, do seu nome, será chamado, que nessa mesma era aqui eles serão chamados. Então, Israel somente recebe uma mensagem de 3 anjos, de 3 anos e meio. Daniel disse isso. Diz que eles haveriam centenas ou 7 anos profetizados para eles, que ainda restavam para a salvação dos judeus. Ele diz: o Messias, o príncipe que Cristo virá a profetizará no meio daqueles 70 anos, ou 70 anos, ele será cortado. Jesus pregou 3 anos e meio e foi cortado. E o sacrifício diário foi tirado, sobre o qual Daniel falou, tudo bem. E então havia um espaço dado então para os gentios, e eles vieram nesse tempo. Então, ainda resta 3 anos e meio para os judeus. Agora, se
fomos até Apocalipse 11, vamos pegar exatamente o final. A igreja não aparece até o capítulo 14 de Apocalipse. Mas no fim diz: Elias e Moisés retornarão e pregarão aos judeus, 2 homens ungidos com o Espírito. Ou talvez eles próprios, eles nunca morreram. Então eles os matam e os colocam na rua, chamada Sodoma, onde nosso Senhor foi crucificado, em Jerusalém. E depois de 3 dias também, a vinda do Espírito de vida entrou neles e eles subiram, ressuscitados. Então, acerca de 1/3 da terra foi explodido em pedaços naquele momento. Eles fizeram milhares milagres e sinais com os judeus. Agora aqui estão esses judeus para os quais eles estão vindo pregar. O mundo não poderia explodir uns aos outros, ou matar uns aos outros, ou a destruição vir, até que esses judeus voltem para aquele lugar. Aqui está a Bíblia dizendo assim: ele viu os 4 anjos e observa o que eles têm que receber. Eles têm que receber o Espírito Santo. Exatamente como foi. Se aquele homem com o tinteiro de escrivão era o Espírito Santo, nós sabemos disso. Todos que leem a Bíblia, bem, então esse é o mesmo anjo, vindo novamente com o Espírito Santo, excelando todo Deus vivo. Efésios 4:30. O Senhor Espírito Santo, Deus, selando até o dia da sua retenção. E eles não podem fazer nada até que esses judeus retornem. E há poucas semanas eles ajuntaram a coisa toda e se tornaram a ONU. ONU. Está pronto, estamos no fim, tudo está selado agora. Agora observe, para provar que eles são judeus, agora eu vou tomar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, ou qualquer árvore, até que achamos assinalado os servos de nosso Deus em suas testas. Agora, para provar que essa revelação é certa, veja isso. No versículo 4. Eu vi que o número deles que foram selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, israelitas. Onde eles estão? Eles agora se ajuntaram, eles estão lá, pronto, esperando o tempo do selamento chegar. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubens, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, Aser, 12.000, Naphtali, 12.000, e assim sucessivamente. Simeão e os até Benjamim, as 12 tribos, e 12 vezes 12 é 144.000. Vejam agora isto. Agora, se você olhar no capítulo 14, por um momento, aqui você vê: e eu olhei,
E eis que o cordeiro estava sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito na sua testa, Monte Sião. O cordeiro havia voltado do arrebatamento, e voltando, como tomamos outra noite, quando José despediu todos os gentios, quando ele ficou junto de seus irmãos, disse: eu sou José, seu irmão. E então eles ficaram assustados. Você se lembra, na era da igreja, onde tivemos isto, quando eles retornariam, até aqueles que haviam transpassado suas mãos, e eles perguntaram: onde adquiristes as cicatrizes de cravos? Ele dirá: nas mãos de meus amigos, e eles lamentarão, e nada familiar separou-se uma a outra, e choraram porque fizeram esse mal. O próprio Messias deles, o próprio Deus, e ele vai lhes dizer exatamente como ele disse para José, disse a Israel. Ele disse: não fique com raiva de si mesmo, porque Deus fez isso para preservar a sua vida. A Bíblia diz que Deus cegou os olhos dos judeus para que os gentios pudessem ter uma chance. Nós mesmos, para tomar um pouco para seu nome, sua noiva, entre os gentios. Oh, é lindo, não é? Aí estão os seus 140. Agora, se você quiser ver a noiva vindo depois disso, para mostrar que os 144.000 não são a noiva, continue lendo agora, a partir do capítulo 8 em diante. O capítulo 8, ou o versículo 8, melhor dizendo, a partir do capítulo 7. Vamos começar no versículo 9, porque o versículo 8 é o selamento de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, e a qual ninguém podia contar. Aqui vem a noiva de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que estás assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e todos os anciões e todos quatro animais prostaram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes, e eles branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, diante do trono de Deus, o servo de dia e de noite
no seu templo, espaço em branco. O que sua esposa fez? Ela lhe serve na casa, você se assenta, ela te dá a sua comida, ela conserta suas roupas, veja, ela lhe serve dia e noite na casa. Vem, esse de todas as nações, o gentil, que são a noiva. Então, perante o trono de Deus, como ele dia e noite, todos se recordam do que disseram ontem à noite, ou sobre que conversa. Aquele que está sentado sobre o trono habitará entre eles, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e eles servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda a sua lágrima. Agora aí estão os 144.000 Israel, que estão esperando pela vinda do Senhor, e não pode entrar até que os... Eu vou terminar por aqui, que eu já estou querendo ir lá no banheiro. Já deu 1 hora já, gente. O TikTok agora não está me avisando que deu 1 hora. Agora já é 8h37. Eu comecei, era 7 e pouco. Eu nem lembro que hora que eu comecei. Eu já estou querendo ir no banheiro. Então eu vou despedir de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, amanhã é sexta-feira. Amanhã nós temos oração. Você aí que está meio assim esfriado com Deus, está querendo voltar, uma boa coisa que eu falo para você é você orar. Você pode orar por uma cura sua? Pode. Pera aí, gente, deixa eu no banheiro, eu volto. Então converso com vocês um pouco. Tô apertado demais. Só um pouquinho. Não, só não vai ter segurar, né? Eu tomei banho, né? Janela aberta nesse frio. Aí, ó, você tá não tá apertado demais, amanhã é de oração, né? Aqui, ó, vou fazer. Ai, voltei, gente, desculpa aí. Aí, ó, o TikTok encerrou aqui, ó. O TikTok também tá encerrando aqui, ó. Você não levou o negócio, né? Hã? O TikTok aqui tá... O TikTok tá encerrando aqui, eu acho. Então, gente, o TikTok parece que encerrou aqui. Deixa eu ver aqui. Não encerrou, não? Então, eu quero convidar vocês para amanhã, quem puder, nós vamos fazer oração amanhã. Eu combinei aí, deixa eu falar com vocês o que eu estou fazendo, porque tem hora que chega gente nova, né? Eu tô lendo 1 hora de mensagem toda noite. De manhã eu oro e leio uma mensagem. Amanhã eu leio só 3 páginas. À noite eu faço uma leitura mais assim, detalhada de 1 hora, né? E toda sexta-feira
eu cheguei à conclusão que nós estamos precisando de orar mais. Nós não estamos orando como a gente deveríamos orar. Então, eu resolvi uma vez por semana, na sexta-feira, fazer oração. Então, amanhã já é sexta-feira, hoje é quinta-feira. E eu estou esperando por amanhã para orar, né? Até para a gente renovar as nossas forças, gente. Porque o dia são 7 dias, a gente tem que renovar nossas forças. A gente passa por muita tribulação, muita dificuldade. Então a gente deveríamos orar mais, né? Mas como para orar é complicado, o povo quase não ora, e eu também, a gente tem os nossos afazeres, vida corrida, então o que eu estou fazendo? Eu estou lendo toda noite a mensagem 1 hora para contribuir, para poder ajudar alguém a encorajar, se alguém estiver desanimado, se aproximar mais de Deus. Então eu leio à noite, né? De manhã cedo eu faço uma oração rápida, leio 3 páginas da mensagem e coloco um hino. Mas na sexta-feira eu me propus da gente tirar a sexta-feira para oração. Pode ser que eu leia um pouquinho da palavra, pode, pouca coisa, mas sexta-feira é dedicado à oração. Aí você aí do outro lado, tá convidado, né? E você vai orar do jeito que você quiser. Você pode orar por uma cura, mas o principal mesmo que eu acho, e eu oro para mim, não é por cura, não. Eu vou te dar um conceito aí, que talvez pode te ajudar ou não. A gente tem que orar, é para a gente melhorar espiritualmente. Você, se você tiver o Espírito Santo, tudo bem. Se você não tiver, a primeira oração que você tem que ter é ter o Espírito Santo. Para você conseguir lutar com o inimigo, para você enfrentar o seu dia a dia. Mas se você tiver uma enfermidade, tiver alguma doença, tiver desenganado, tiver um familiar que você quer que volta para Deus, orar por alguém, você tem todo o seu direito. E aqui a oração serve para isso mesmo. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que orar para a gente. Depois você ora para o próximo, para o seu familiar, para sua esposa, mas primeiro para você. Então, eu resolvi toda sexta-feira fazer oração. Já tem 2 sexta-feiras que eu estou fazendo isso. Amanhã vai ser a terceira. Só que eu propus a oração, eu propus com vocês 5h30. Antes do sol nascer. E se puder, quem tiver aí já na live, aí você já vai preparando seu espírito para amanhã. Para Deus, você já vai trabalhando aí hoje. Se você decidir levantar amanhã 5 horas, 5h30, eu coloquei o relógio amanhã desperta 5 horas. Pode ser que 5 horas em cima eu tenha, 5h10, na sexta-feira passada foi 5h10 que eu iniciei minha live. Pode ser 5h10 até 5h30. O que não pode ser antes do dia clarear. Isso que eu propus para vocês, antes do dia clarear. Com o cantar do galo. Que Deus abençoe com o cantar do galo. E aí, você que estiver do outro lado aí, eu vou jantar agora. Eu janto, tá, gente? Toda noite eu janto. Você janta, aí você come a última refeição, bonitinho, come uma comidinha leve, né? E aí amanhã já se torna em jejum. Que amanhã você não vai ser bobo de comer. Você vai levantar. Eu nem lavo meu rosto. Eu faço a live, gente, eu não lavo meu rosto, não. Por que eu não lavo meu rosto? Porque depois eu vou pra cama dormir de novo. Entendeu? Então você levanta. Se você quiser lavar seu rosto, você pode lavar. Mas agora não toma café, não. Não coma café, não come nada. É considerado jejum. Entendeu? Aí você vai orar a Deus, vai pedir, né, pro seu ente querido, ou pode pedir para você mesmo, para sua família, para alguém,
Oi, Sirlene, Deus te abençoe aí, Sirlene. Então, então a oração é para isso, para ajudar a pessoa a chegar mais próximo de Deus. Porque a Sirlene chegou, Juju. Então, as pessoas têm que orar mais. Eu tenho visto que as pessoas não estão orando. Então, sexta-feira, que é amanhã, todos aí estão combinados para oração de madrugada, que eu falo é madrugada, 5h30 da manhã, 5 horas. Eu vou estar de pé 5 horas. O relógio está para despertar 5 horas, né? E a minha esposa vai estar comigo, se Deus quiser, né, Juju? Ela veio. E aí ajuda demais você ganhar a semana e tudo. Então nós vamos orar amanhã, se Deus quiser. Então a minha rotina é isso aí. Se eu puder contribuir com alguém, ajudando, né, orando pela pessoa, contribuindo, Deus nos abençoe. Então todo mundo está convidado, gente. Quem quiser amanhã, é uma boa coisa. Se você não ora, pelo menos uma vez na semana a gente tem que orar. Tem, gente. As pessoas estão doentes porque elas não oram. As pessoas estão longe de Deus porque elas não oram. As pessoas estão fracas na fé porque elas não oram. A mensagem fala o seguinte: se você orar muito, você tem muito poder. Se você ora pouco, você tem pouco poder. Como que você vai conseguir tirar? Eu vou dar só um exemplozinho. Você tiver aí com uma gripezinha e uma dor de cabeça, muitos vai lá, recorre, sei lá, a um comprimido, tudo bem, não tem nada a ver não. Mas se você tiver fé suficiente, até uma dor de cabeça, você manda embora. Você sabia disso? Com a sua oração. Mas você tem que praticar, orar, né? Buscar mais a Deus, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, boa noite para todo mundo. Já li 1 hora de leitura, gente. 1 hora de leitura da palavra de Deus. Então, vou encerrar a live. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá convidado. Quem quiser amanhã, tá convidado. Então, uma boa noite. Vou encerrar a live. Fique com Deus.